Então vamos lá, pessoal. Voltando a falar do cantilever, esse dispositivo tão importante na técnica do arco segmentado, hoje nós vamos falar de uma pequena modificação que a gente faz para tornar esse dispositivo ainda mais versátil. O cantilever pode sofrer diversas modificações. Uma das mais comuns é o looping. Introduzir um looping nesse cantilever, certo? E é o que a gente vai mostrar hoje. Esse looping, como eu já falei, ele torna o cantilever mais versátil e a aplicação clínica dele em casos complexos é muito boa. Ok? Me chamo Marcos Barreto e faço parte da equipe de ortodontia do Instituto Lato Sensu. O Instituto Lato Sensu é uma escola de pós-graduação localizado aqui na cidade de Teresina, Piauí. Ok? Então, relembrando a definição de cantilever, toda vez que eu quiser trabalhar com cantilever, eu tenho de ter um segmento de fio, certo? Que apoia numa extremidade num bracket, então ele é introduzido num bracket ou tubo, como no caso aqui que está introduzido no tubo do molar, ok? E na outra extremidade eles têm apenas um ponto de contato, tá? Um ponto de contato para ficar caracterizado com um sistema estaticamente determinado. Esses sistemas, como o próprio nome diz, eles são fáceis de determinar qual o movimento que o dente vai sofrer na unidade ativa e qual a repercussão na unidade reativa, na minha unidade de ancoragem. E fica bem fácil a gente evitar esse movimento indesejado, tá bom? Como o cantilever tradicional, o simples, o cantilever modificado tem como vantagem na mecânica ortodôntica aquelas mesmas. A previsibilidade do movimento, certo? Então eu sei o que vai acontecer com a unidade ativa e com a unidade reativa. A constância de força, isso me permite uma efetividade grande, que ele trabalha durante todo o período entre uma ativação e outra, e também mantém uma força muito próxima da ideal, e existe ainda a possibilidade de ativações com menor frequência, não precisa ativar a cada manutenção, certo? Também tem aquela quarta vantagem que eu sempre chamo a atenção, que é a facilidade de confecção e de uso desse dispositivo, tá ok? Então, toda vez que eu introduzo um looping no meu cantilever, eu vou permitir que esse cantilever realize movimentos de atração e distanciamento, então eu posso aproximar a unidade ativa da unidade reativa, ou eu posso afastá-la, certo? Ele me serve também para que eu altere o sentido de construção do cantilever, então eu venho por vestibular, quero levar para Palatino, é muito bom fazer essa modificação do sentido de construção por meio de um looping, e por eu introduzir mais fio, mais ar, mais fio na confecção desse cantilever, ele melhora a relação carga-deflexão, tá bom? Então ele é muito útil para movimentos como esse. Eu queria corrigir a posição desse incisivo central, mas ele estava totalmente sobre o incisivo lateral. Então uma possibilidade é eu ativar da forma que nós ativamos nessa primeira imagem aqui, certo? Com uma força para mesialização e uma força intrusiva, certo? Isso foi possível graças ao looping que foi introduzido, e a resposta é bem rápida disso aí. E o controle do movimento é muito bom. Então a gente controla bem o movimento, não tem o risco de jogar esse incisivo central sobre a raiz do lateral e causar uma reabsorção dessa raiz. Tá bom? Então, como eu falei, eles são muito eficientes quando o cantilever é muito eficiente quando a gente introduz o looping para fazer movimentos concomitantes. Como eu falei na imagem passada, eu estou fazendo dois movimentos ao mesmo tempo. Um movimento de intrusão, certo? Para proteger a raiz do meu incisivo lateral, e um movimento de mesialização para trazer esse dente para a posição para poder extruir posteriormente. Tá bom? Então ele é muito útil quando a gente precisa fazer mais de um movimento. Então tá aqui o caso, ó, 2 meses após a introdução da mecânica. Num primeiro momento, nessa primeira imagem, que a gente vê a posição com o cantilever ativado, com uma força intrusiva e mais uma força de mesialização, aqui depois de preso ao dente, amarrado ao dente, certo? E no momento seguinte, 2 meses depois, já a posição, já saindo quase completamente do lateral e quase assumindo a sua posição para a gente poder extruir esse dente. Então, uma pequena modificação, apenas um looping nesse cantilever, tornou possível realizar todo esse movimento, tá bom? E é um movimento seguro. Veja que eu sei exatamente para onde o dente vai se movimentar.
É exatamente onde eu posiciono meu looping que eu vou amarrar. Então, quando eu amarro aqui, a tendência dele é ter uma mesialização e mais uma força intrusiva, tá bom? Então, outros casos também são muito bons. Quando a gente tem um canino por palatino, a gente modifica, como a gente foi modificado aqui, para modificar a direção da construção do cantilever, e também ele permite, se for necessário, eu fazer um movimento para distal, junto com a vestibularização e a intrusão, para passado, para desviar do canino e do premolar, ou então, se fosse ao contrário, se o canino estivesse lá mais lá do premolar, eu poderia fazer um movimento de intrusão, para desviar do premolar e do canino, um movimento de mesialização, para desviar desse premolar, além do movimento de vestibularização para trazer esse canino para a posição correta. Então veja como fica versátil em uma única ativação de um dispositivo como o cantilever modificado, tá bom? Então tá aí, ele preso e aí vai fazer o movimento, tá bom? Então tá aqui, ó, no caso, nesse caso, visto agora por oclusal, o canino estava mesializado em cima do lateral. Então eu não poderia fazer esse movimento somente de vestibularização. Então eu vou pegar essa extremidade com o loop e vou amarrar na mesial aqui, ó, que aí eu vou ter uma força de distalização, uma força de vestibularização e como ele está ativado um pouquinho acima, uma força de intrusão para desviar dos premolares, do primeiro premolar e do canino inferior. Ok? Então aqui eu vou mostrar um vídeo como é que a gente confecciona o cantilever modificado. É bem simples, como eu falei para vocês, e rápido a confecção. Então eu não vou perder muito tempo de caderno. Então vamos simular dois casos. Primeiro caso, nesse vídeo, eu vou simular o seguinte. O canino está por vestibular, mas está em infraoclusão e está também sobre o lateral, mesializado. E no próximo vídeo eu vou falar desse outro caso, tá ok? Então tá aí, ó. Os dentes estão todos dois mesializados, então eles estão sobre o lateral, tá bom? Então como é que a gente confeccionaria esse cantilever para corrigir esse problema, tá bom? Então é o objetivo desse pequeno vídeo, tá? Então eu vou pegar um segmento, certo? Um segmento mais ou menos de 6 a 7 centímetros e vou fazer aquela dobra e baioneta que é comum aos cantilevers. A função dessa dobra é desviar dos brackets dos premolares, no caso do molar até o canino. Sempre com alicate de Nance, certo? Uma dobra em 90 graus, só que esse espaço que vai ser adaptado ao tubo eu faço um pouco mais longo. Eu deixo 1,5 centímetro aí, 1 centímetro, tá bom demais, tá? A dobra em baioneta é semelhante à dobra do cantilever simples, certo? Duas dobras em 90 graus, certo? Realizado normalmente nesse primeiro degrau já é o suficiente para desviar dos acessórios dos premolares. Então eu faço no primeiro degrau do Nance, tá aí, a dobra em 90 graus. Importante o paralelismo entre as duas partes aí, né? Como a gente já viu na confecção do cantilever simples. Agora eu introduzo no tubo auxiliar do molar, mas eu não toco a minha baioneta lá na mesial do tubo. Eu deixo um espaço, ó. Aí está o espaço necessário para a gente fazer a ativação de distalização, tá bom? Então tá aí. Agora eu vou introduzir o looping. Onde que eu coloco normalmente esse looping? É em qualquer parte do cantilever, mas eu gosto de colocá-lo mais ou menos na parte central do cantilever. Eu vou marcar aí a mesial do primeiro premolar, tá bom? Então tá aí, esse pontinho aí para eu fazer o looping. Esse é o looping, a modificação que a gente vai fazer no cantilever. Agora, com o alicate de tweed, tá? Alicate de tweed, no primeiro degrau do alicate, tá bom? Eu vou fazer um looping completo, tá bom? Então eu fecho o alicate e aí eu vou confeccionando o looping, tá bom? Até essa extremidade livre ficar paralela à extremidade posterior do cantilever, tá bom? Então ainda ficou um pouquinho, vou melhorar um pouquinho essa relação. Ok. Aqui é suficiente. Certo? Bom, pessoal, então a partir de agora eu vou adaptar de novo o cantilever no taipodonte. Vamos lá. Adaptando o cantilever no taipodonte. Aí está aí na posição que eu tinha marcado. Agora eu vou colocar por sobre o dente que eu quero movimentar, no caso aqui o canino superior direito, né? E vou marcar exatamente no meio do bracket, certo? No meio do bracket, para que eu
faça o looping de prender no dente. Veja que a distância entre o tubo e a baioneta foi mantida, tá bom? Agora eu vou fazer outro looping, esse agora para apoiar no canino, né? Lembra que ele tem que apoiar em um ponto único no canino, tá? Então, eu gosto também de fazer até ficar paralelo, não é necessário, mas isso aí fica mais fácil da gente prender depois o amarrio quando for prender no dente, tá bom? Então ele fica mais bem feitinho. Agora eu vou cortar, né, com o alicate corte distal aqui. Ter cuidado para não cortar o loop junto. Tá ruim, eu vou usar só para tirar aqui o alicate corte de amarrio. E aí tá o cantilever todo confeccionado, já no ponto. Tá? Então o que eu tenho de fazer agora? Eu tenho de individualizar esse cantilever e deixá-lo passivo, certo? O cantilever está aí confeccionado, mas agora eu tenho de individualizar, certo? Respeitar a anatomia da arcada do paciente e também deixar passivo. Qual é o objetivo ao deixá-lo passivo? É evitar que no meu sistema, durante a desativação, tenha forças que eu não desejo. Então, eu partindo de um cantilever totalmente sem nenhuma ativação, totalmente passivo, eu tenho a possibilidade de ter maior controle. Por quê? Porque eu só vou impor nesse cantilever as forças que eu desejo, certo? Para o movimento do dente. Então, um bisuzinho que eu faço é sempre fazer essa dobrinha para palatina. Pequena dobra, por causa da adaptação no tubo auxiliar. Então, sempre é válido isso aí. E agora, na região canina, na região do canino, onde tem aquela maior curvatura, né? Início da curvatura anterior, mas a maior curvatura eu faço uma pequena curvatura com o De La Rose, tá bom? Agora, com o Nance, estou deixando de novo, deixando agora meu cantilever passivo. Lembra que o dente está em infraoclusão. Readapto aqui para ver se está tudo certinho. Ó. Veja que ele está bem passivo. Né? Olho para o vestibular, olho para o oclusal, ele está bem passivo. E o espaço entre a mesial do tubo auxiliar e a dobra em baioneta está preservado. Então agora eu tenho a certeza que meu cantilever vai fazer somente as forças que eu desejo. Então vamos fazer agora as ativações. A primeira ativação que eu vou fazer é a ativação de extrusão. Então eu gosto de fazer essa primeira ativação já no looping, porque eu já tenho uma força de distalização. Se fosse um caso de mesialização, eu não faria no looping, sim na baioneta, tá bom? Então, fazendo já no looping, porque eu já tenho uma pequena força de distalização, tá ok? Vou adaptar aqui, ó. Veja que a força é pouco. O professor Sakima disse que 10 gramas, Maurício Sakima disse que 10 gramas é suficiente para... Mas a gente costuma colocar entre 25 e 30 gramas. Por quê? Porque a gente tem a força do lábio impedindo, tá? E a gente tem tido bons resultados sem prejuízo às raízes dentro do dente, estrutura dentária, tá ok? Então tá aí, 25 a 30 gramas, essa primeira marcação do dinamômetro é 30 gramas, então a gente tem um pouquinho menos de 30 gramas. Tá? Excelente. Veja como a ativação é muito pouco, não há necessidade de grandes ativações. Agora o cantilever já preso, já amarrado com amarrio de aço 0,10, tá aí o amarrio. Tá? Eu vou fazer agora a ativação de distalização desse cantilever. Ok? Então eu ativo, como a gente ativa o nosso arco de retração inicial de canino, tá ok? Eu vou fazer o quê? Eu vou com o alicate Wingard, eu vou puxar na região distal do tubo ou empurrar na região mesial, certo? E dobro atrás. Veja que o cantilever ficou, o looping lá ficou mais esticado, o cantilever ficou mais retinho. A tendência dele é voltar à situação inicial, então levando esse dente para trás. Vamos ver o que aconteceu. Depois da primeira ativação, ó, mergulhei o taipodonte e ele já resolveu o problema da distalização desse dente. Agora, eu tenho que destruir mais. Para isso, eu posso usar esse próprio cantilever para realizar o restante da extrusão. Está aí ativado agora só com uma força extrusiva, ok? Para continuar, isso seria uma segunda ativação. Dessa vez eu já ativei já lá na baioneta. E aí eu tenho, depois da segunda ativação, o dente já praticamente na posição. Veja que a linha dos slots está respeitando, do canino, está respeitando a linha dos slots do lateral e do premolar. Dessa forma, eu posso colocar já um fio contínuo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, era isso aí que eu tinha para falar com vocês, tá?
Eu queria agradecer muito, tá, por vocês visualizarem esse vídeo. Se for possível, coloque um likezinho que é importante pra gente, tá bom? Se quiser nos seguir, certo? É só se inscrever em nosso canal. E eu faço parte, como eu já falei para vocês, da equipe de ortodontia do Instituto Lato Sensu, certo? O Instituto Lato Sensu, repetindo, é uma escola de pós-graduação em saúde aqui da cidade de Teresina, Piauí. Tá? Nós já temos mais de 150 ortodontistas formados, já estamos na 16ª turma, tá? E a gente enfatiza muito o uso da técnica do arco segmentado durante o nosso curso, tá? Em casos complexos. Outra maneira de ter contato comigo é através do Instagram da minha clínica, Clínica Dr. Marcos Barreto, ou pelo meu e-mail. Vocês podem perguntar, pedir artigo, conversar, qualquer interesse de vocês de ortodontia, eu vou tentar sanar a vontade de vocês, tá bom? Então, e meu e-mail é professor.marcosbarreto, lembrando que o Marcos é com outlook.com. Estou à disposição. Novamente, obrigado e sejam felizes.